Amigos do canal Blogueiros de Todos, estamos aqui de forma gravada, né? Mais uma live da série Justificando o Justificável. Hoje começa a porta-bandeira. Já peço que inscrevam-se no canal, cliquem no sininho, inscrevam-se no nosso clube de membros a partir de R$ 2,99 mensais. A partir do plano série ouro de R$ 7,99 você tem direito ao nosso grupo de WhatsApp. Na nossa estreia você tem o recurso do Superchat. Temos o nosso Pix do canal, blogueirosdetodos@gmail.com, né? E o nosso endereço para patrocínios também é esse. Lembrando que na terça-feira a gente tem um Café com Migão, vamos ter entrevista com o Carnaval Júnior da Ponte, Rodrigo Marques. Vamos falar muito de julgamento do Samba Enredo ainda, falar de Enredo de Imperatriz, de o que acontecer nessa semana. Então, mais série porta-bandeira, assim, eu não vou tecer mais comentários. O canal tem todas as gravações do módulo duplo, né? Módulo 1 e 2, como o Rafik chama, jurados 1 e 2. Então, vou chamar a atenção de que realmente eu havia percebido uma certa lentidão da Esquel, a roupa parece que pesou nos descontos. O mesmo preferindo a Selminha, mas o desconto foi por outro motivo. Né? A Lucinha, que dançou muito, segundo o julgamento, foi prejudicada pelo mestre Sala. Então, mas eu quero falar um pouquinho, antes de vocês verem a exposição do Rafik, que nem é das mais longas. Esse é um quesito também que precisa ser repensado. E mais, eu acho que não é um caso tão sério como é o Samba Enredo, mas eu penso que esse júri precisa ser mesclado. Tem que trazer alguém da antiga. Pode ser a Rita Freitas, por exemplo. Porque tá indo muito para a coreografia do TikTok, como o Rafik vai falar mais à frente, e está indo muito para o balé. Você tem os vários bailarinos do municipal ensaiando casal. Então, eu acho que é um ponto de atenção para que a dança do mestre Sala e da porta-bandeira não se perca, para que a tradição não se perca. Então, eu penso que isso tem que ser revisto, tem que ser rediscutido. Vai bater aí no monopólio de mercado, vai ter que se atacar o monopólio de mercado, né, até de jurados, mas especialmente de ensaiadores, de coreógrafos, né, querendo ou não, isso abrir um novo campo de trabalho, mercado de trabalho, igual os enredistas, mas deixa para lá. Isso tem que ser discutido. O júri tem que ser mesclado. Você tem que ter. Que tem alguém no municipal, são 4, né? Que tem alguém no municipal. Você tem que ter um mercenário com uma porta-bandeira da antiga. Sabe? Uma Rita Freitas, um Chiquinho, né? Sabe? Porque, assim, a situação também me parece estar saindo um ponto bastante de controle. Isso tem que voltar ao ponto inicial, tá? Acho que o Rafik vai falar melhor dos cadernos. É um dos 9 quesitos, embora eu tenha até aprendido bastante nos últimos meses. Dos vezes 9 quesitos que eu menos conheço. E todas as gravações dos 2 primeiros jurados, né, eu estava embaixo deles, estão disponíveis no canal. A gente vai colocar até no final a playlist para que os nossos telespectadores assinantes possam, por si só, né, pelo menos os 2 primeiros módulos, que é metade do julgamento, ver o que foi julgado. Né? Então, fiquem com o Rafik. Bom final de semana e um grande abraço a todos. Boa noite. Mais um vídeo aqui gravado da Justificando o Injustificável 2024. Já estamos chegando, passamos, né, do meio da série, né? Essa aqui já vai ser o sexto episódio da série. O quesito de hoje é mestre, sala e porta-bandeira. É engraçado, eu tava pensando enquanto eu tava fazendo o texto desse ano e tudo mais, como esse quesito talvez seja o quesito em que a subjetividade ela seja mais alargada nos 9, né? Não que os outros não sejam, né? Todos eles têm uma certa margem de subjetividade bastante razoável até no Rio de Janeiro. Mas eu não sei, pode ser apenas uma mera impressão minha, mas com o tempo, e quanto mais eu vou estudando esse quesito, que é um quesito que eu vou ser muito sincero, até uns 2, 3 anos para trás, era um quesito que eu muito pouco entendia e comecei a pesquisar que nem um louco. Mas quanto mais eu estudo, mais eu acredito que é um quesito que
tenha uma carga de subjetividade muito grande, maior que o dos outros, inclusive. E ao mesmo tempo, né, aquilo que eu já falei em outros anos, né, é o quesito mais... não é injusto, mas é o quesito mais chato em relação à pressão que fica em torno de apenas duas pessoas, né? Tudo que acontece nesse quesito é a culpa de duas pessoas, ou é do mestre-sala, ou é do mestre-sala, ou é da porta-bandeira, né? Não tem por onde escapar. Até tem, né? O problema pode ser da indumentária, a culpa não é deles, mas na apuração ninguém lembra disso. Alguns poucos lembram de ver a justificativa quando ela sai, mas aí o estrago já está feito muitas vezes. Menos mal que hoje elas saem com apenas 48 horas de atraso em relação à apuração, né? Antigamente eram 40 dias. Como a gente diz, às vezes a mestre-sala e a porta-bandeira já estavam demitidos, e aí quando vem os cadernos, não, a culpa não é deles não, é da roupa. Bom, mas isso é resolvido, felizmente. Hoje a apuração é na quarta, os cadernos estão saindo na sexta. Bom, vamos lá, sem maiores delongas. Eu vou gravar esse meme, né? Sem maiores delongas, né? Eu tô repetindo ele em todos os vídeos, né? Eu vou me policiar também quanto a isso. Bom, vamos lá, vamos começar logo a análise módulo a módulo. Módulo 1, jogador Fernando Berçot. Foram 7/10, então só 5 justificativas, né? E em 3 delas ele usou a mesma expressão, falta de energia. Não, é um problema, né? Se o casal não apresenta a energia correta, ou se há um desequilíbrio de energia. Mas quando você começa a botar falta de energia, né? Pode até acontecer, pode ter acontecido que realmente o jogador tenha tido essa impressão em 3 casais e tudo mais, mas quando você repete, passa a impressão daquela justificativa genérica pela repetição, né? Eu já falei disso algumas vezes, e até em outros quesitos também sobre isso, né? Então fica assim, é um problema, tá dentro do quesito, mas sempre fica aquele, será que teve uma queda de energia em todo mundo? Faltou jantar ali para todo mundo, né? Não sei, sempre fica. Mas dentre esses 3 de falta de energia, para mim o maior problema está na redação da justificativa da Tijuca, porque ela se contradiz nela própria. Abre aspas. Em alguns momentos apresentaram lentidão e falta de energia, principalmente nos giros. Devido a isso, faltou também um pouco de integração devido ao desequilíbrio de energia. Os grifos no texto são meus, e aqui também as entonações para realçar as palavras também são minhas. Porque vejam, se apresentaram lentidão, logo infere-se que foram os dois, tanto o mestre-sala como a porta-bandeira. Mas se houve desequilíbrio de energia, é porque só faltou energia em um, a outra estava ok. Ou então os dois faltaram energia e um ainda estava mais lento ainda. O que eu não acredito. Não faz muito sentido inicialmente. Partindo do pressuposto que na verdade houve um desequilíbrio de energia, e que na verdade uma pessoa estava dançando com a energia que o jogador achasse correta e a outra não. Ou não é nem que o jogador acha correto ou a energia é outra, apenas que houve um desequilíbrio. O casal tem que estar na mesma sintonia, e quando não está, realmente tem que ser despontuado. Quem é que estava mais para cima e mais para baixo? Porque ao mesmo tempo lá em cima ele colocou apresentaram, os dois apresentaram falta de energia, né? Ou os dois apresentaram, ou houve um desequilíbrio de energia, né? Não consigo encaixar as duas coisas no mesmo cenário. Pelo menos na minha cabeça não encaixa, né? O que aconteceu? Não sei. Só perguntando ao jogador para ele explicar melhor. Pode ser que ele tenha se enganado e pensou em escrever, o mestre-sala ou a porta-bandeira apresentou e acabou colocando apresentaram, mudou. Pode ser também. Mas, de novo, como eu sempre brinco, não, é uma verdade. O caderno do jogador é a única arma de defesa do jogador. Então eu vou ler a justificativa que ele apresentou no caderno. O que ele apresentou no caderno foi isso. Em alguns momentos os dois apresentaram, porque senão o verbo não estaria no plural, e no final ele escreve um desequilíbrio de energia. Eu não vi a apresentação do módulo 1 ao vivo, eu estava no módulo 3.
Mas eu olhei o vídeo que está disponível no Rostolo, que foi feito embaixo desse módulo, né? Particularmente, aí de novo vai uma impressão pessoal minha, e não necessariamente é verdade, né? Eu acho que realmente houve um desequilíbrio de energia, especialmente do mestre-sala, tá? Mas de novo é uma opinião minha, isso não está no caderno. O jogador não escreveu nada disso que eu falei, né? E na Beija-Flor, talvez seja a justificativa que causou mais polêmica esse ano, em mestre-sala e porta-bandeira, pelo menos, né? Quando ele escreveu que a porta-bandeira, no caso a Selminha Sorriso, usou excesso de força, principalmente nos giros, onde não fixa o olhar no mestre-sala. Inicialmente, aí eu sempre falo, assim que eu defendi o uso da palavra vigor pelo Paulo Rodrigues ano passado para o casal da Mangueira, eu também vou defender o uso da palavra força aqui, que foi muito reclamada por alguns, que ele não usaria essa palavra se não fosse um casal negro. Gente, se o jogador não pode usar nenhuma palavra do campo semântico, força, vigor, para exprimir uma sensação de que ou a porta-bandeira ou o mestre-sala não passou a sensação de leveza que deveria passar, como escrever a justificativa e ser claro, apontando realmente o que ele percebeu? Em algum momento a gente vai ter que usar palavras dessa monta, se realmente o jogador percebeu que passou do ponto, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que imprimir uma certa energia na dança, você também não pode... Você tem que passar a ideia de leveza. Não, gente, isso não é balé, eu sei disso. Você pode ter algumas porta-bandeiras com algumas características, mas, entre aspas, de mais presença, ou como dizem, com um Yansan na cabeça. Claro! Mas percebam que mesmo essas porta-bandeiras mais desenvoltas, elas fazem isso, elas jogam uma energia gigantesca, mas elas estão sempre passando aquele ar do estou fazendo isso tranquilamente. O meu grande exemplo nesse ponto é Marcela Alves, né? Gira. Gente, fazer o que a Marcela Alves faz, ela imprime uma força descomunal. Agora, ela não passa essa impressão. Ela passa a impressão que ela está fazendo aquilo como se, sei lá, estivesse dançando na cozinha de casa. Que tranquilo, né? Eu vou ser muito sincero, aí de novo uma visão particular, e respeito todos os outros jogadores que deram 10 para Selminha Sorriso e para o Claudinho, mas eu também, há alguns anos, já percebo, eu tenho, pelo menos tenho essa sensação de que o casal da Beija-Flor está exprimindo um pouco, que está fazendo um pouco mais de força do que seria o ideal, né? Eu entendo, inclusive, a justificativa do jogador nesse ponto. Não só a palavra, não só o uso da palavra força, como eu entendo o que ele descreveu. Talvez, inclusive, eu penso que, não sei se um dia eu julgaria mestre porta-bandeira, acho que não tem capacidade disso, mas se eventualmente eu estivesse julgando, eu iria por esse lado também, né? E o Bessot não descontou nenhum casal por causa da indumentária, tá? Bom, acho que quanto ao módulo 1 é isso, vamos para o módulo 2, Paulo Rodrigues. Bom, justificativas claríssimas, os motivos dos descontos estão muito claros e as orelhas dos mestres-salas estão ardendo, porque das 6 justificativas, 5 ele mirou e disparou tudo em cima do mestre-sala. A única exceção foi na porta-pedra, quando sobrou para os dois do casal, mas das 5 justificativas do Paulo Rodrigues, em 5 ele falou, só praticamente falou do mestre-sala. A porta-bandeira estava ok e o mestre-sala começou a detonar, né? E o meu destaque aqui nesse caderno vai para a justificativa da Viradouro, porque o 10º foi retirado pelo excesso de passos de balé na dança do Julinho, que, segundo o jogador, abre aspas, nada acrescentou na originalidade do bailado. Aí descreve mais um pouco lá no final, perdendo um pouco da essência. Ou seja, para o jogador, o Julinho apresentou muitos passos de balé e perdeu a essência do bailado de mestre-sala e porta-bandeira, e por isso ele descontou a Viradouro. É interessante trazer essa justificativa justamente no momento em que se reclama do excesso de visão de balé de um júri todo formado no Teatro Municipal. E o jogador aqui está descontando o Julinho por excesso de balé. Por isso que eu trouxe essa justificativa. Mas, além disso, já aproveitando essa justificativa,
eu queria trazer uma outra questão. E, de novo, quero deixar bem claro, não estou querendo dizer que o jogador está certo, o jogador está errado, que eu estou certo ou que eu estou errado. Eu apenas estou trazendo um ponto para se discutir, para que todos pensem. Afinal de contas, como eu falei no início da live, esse é um quesito em que a subjetividade fala muito alto, então cada um vai ter uma opinião. E eu não sou profissional da dança, o profissional da dança é o jogador, né? Aliás, escolheu o Paulo Rodrigues para ser o jogador, não foi o Rafael Rafik. Mas acho que essa questão que eu vou levantar é interessante para a gente pelo menos debater. Muito balé descaracteriza o bailado do casal. E ok, eu concordo também. Por mais que eu vá discordar no caso concreto do Julinho, mas em teoria eu concordo também que muito balé descaracteriza o bailado do casal. E um excesso de coreografia não descaracteriza? Mesmo que a coreografia seja toda baseada nos passos que caracterizam o bailado do mestre sala e porta-bandeira de forma um pouco mais tradicional. Mas se o casal demonstra que está tudo ali coreografado, que até os passos de mestre sala e porta-bandeira estão milimetricamente coreografados, será que isso também não entraria nessa mesma seara de perder a essência, já que a essência do bailado de mestre sala e porta-bandeira tem um certo quê de naturalidade, de improviso? Se está tudo ali, é muito claro que é coreografado milimetricamente, não deveria também perder ponto? Né? Por que estou levantando essa questão? Porque, particularmente, eu considero, por exemplo, os passos de balé do Julinho, conjugados com a dança tradicional, que ele também imprimiu, não foi perdido isso, muito mais originais. E com todo o respeito aqui ao exemplo que eu vou dar, nada contra os profissionais, mas só para vocês entenderem a comparação que eu estou fazendo, eu achei os passos do Julinho muito mais originais, sem desrespeitar completamente os preceitos de mestre sala e porta-bandeira, do que a coreografia rasgada do Casal do Grande Rio. Que, indubitavelmente, a coreografia dele estava totalmente dentro do bailado tradicional, mas você percebia que era tudo milimetricamente ali pensado e gravado. Não tinha... Eu não percebi ali em nenhum momento assim, o casal ali tá solto, tá dançando. Será que é só... tô fazendo os passos dentro do preceito tradicional de Mestre Salvador 10. Não sei. E de novo, não tô querendo dizer que o jogador errou ou não errou, tá? Eu tô apenas aproveitando essa justificativa dele, da Viradouro, para trazer a discussão. Né? Um ponto a ser discutido. Tá? E deixo bem claro, o problema não é ser tudo milimetricamente calculado. Vários casais fazem isso hoje. Mas o mais importante é que o casal passe a impressão de que não foi calculado. E vou dar de novo aqui o exemplo da Marcela do Sid Clay. Talvez é um casal extremamente coreografado, mas a não ser que você tenha um olho muito atento a isso, você não percebe que ali é coreografia pura. Porque eles fazem com tanta naturalidade, eles têm ali o jeito, a ginga, que alguém que não tem o olho muito treinado vai achar, gente, eles estão improvisando isso aqui agora. Sim, sabemos que não é. Mas, de novo, tudo passa por aquilo que o casal demonstra pra gente. Para o casal, a impressão que o casal nos faz, que ele nos faz, entre aspas, enganar, nos faz acreditar que aquilo não é milimetricamente marcado. Algo que... Eu falo do casal do Grande Rio por um simples motivo. E, de novo, nada contra a Tassiana e o Daniel, nada contra o bailado deles. Eu apenas acho que há 2 ou 3 anos que eles deixam claro que a coreografia é toda marcada e eles estão ganhando 40 desde 2022. Eles não sabem que é uma nota de 510 desde 2022. É só por isso que eu trouxe eles como exemplo. Tá? A única indumentária descontada pelo Paulo Rodrigues foi a da porta-bandeira da Cor da Pedra, porque, segundo ele, não teve o efeito desejado. Né? Talvez pudesse botar ele mais 1 ou 2 palavrinhas só para dizer qual era o efeito desejado. Mas, se você ler o livro Abriela, você vai saber qual é o efeito desejado e, bom, o jogador achou que não se realizou na pista. Né? Além disso, ainda segundo o jogador,
a fantasia da porta-bandeira da porta-pedra ficou um pouco pesada e dificultou os movimentos da porta-bandeira. Então, vamos lá. Módulo 3, João Vlamir. Eu gosto do Vlamir, que é outro jogador também com uma longa tradição de ser rápido e direto. O cara dele é um dos que eu leio mais rápido. Papá! Pum! Ao mesmo tempo que ele é rápido e direto, ele é completo. Você percebe perfeitamente e com detalhes o que aconteceu. Você não pode reclamar que a justificativa dele está incompleta. O único casal que o Vlamir despontuou por lentidão foi a Porta da Pedra. Logo eu infiro que para ele não houve os problemas de lentidão por causa de roupa vislumbrados no módulo 1 e no módulo 2. Vocês estão vendo como... Tudo bem, ok, gente. Eu sei que, especialmente em Mestre Sala e Porta-Bandeira, as apresentações são totalmente diferentes uma da outra, mesmo que, eventualmente, a coreografia apresentada seja a mesma. E você pode completamente mudar a dinâmica da primeira cabine para a segunda, para a terceira e para a quarta. Né? A primeira e a segunda tem que ter a mesma dinâmica, porque é a mesma apresentação. Mas eu acho interessante notar que ele só vislumbrou a porta-pedra, não vislumbrou os outros problemas de peso de indumentária que o Berceau e o Paulo Rodrigues perceberam. E aí vocês percebam como esse quesito é bastante subjetivo. E não dá para dizer quem está certo e quem está errado aqui, porque não há certo e não há errado. Julgar arte, gente, é assim mesmo. Não tem uma fórmula pronta. São Paulo tenta fazer essa fórmula pronta há 10 anos e o julgamento é o que é, eu não vou nem entrar aqui nos detalhes. E eles mesmo estão tentando sair dessa fórmula pronta porque eles já perceberam que está errado. Agora, é interessante também que, ainda nessa justificativa da Cor da Pedra, o Vlamir usou a expressão, abre aspas, não manteve o mesmo vigor, fecha aspas. Por que eu estou trazendo essa parte justificativa? Para reforçar a palavra vigor. Veja, ele está usando a expressão no sentido contrário que o Paulo Rodrigues usou ano passado para o Casal da Mangueira, que deu tanta polêmica. Não manteve vigor, faltou vigor. E eu acho que isso já desconstrói aquele argumento que foi usado contra o Paulo Rodrigues ano passado, de que o excesso de vigor era um racismo velado. Está aqui, faltou o vigor. É exatamente o oposto. É um jargão profissional, gente. Repito aqui o que eu falei e defendi o Paulo Rodrigues ano passado aqui. É um jargão profissional da dança. E é usado em ambos os sentidos. Faltou, sobrou, não teve. É um jargão profissional. Como existem vários jargões de direito, vários jargões da medicina, é um jargão da dança, gente. E de novo, se ele não pode usar essa palavra, como é que ele vai exprimir o que ele achou, o que na visão dele aconteceu? Então, menos, gente. Bom, voltando ao caderno do Vlamir, aqui, indumentárias foram canetadas aos borbotões, foram 3, né? Porto da Pedra, Tijuca e Vila Isabel. No caso da Vila Isabel, porque, e aí eu posso garantir, porque essa apresentação eu vi, foi a apresentação de onde eu estava. O casal da Vila Isabel tem aquela luz de discoteca e de repente a luz da Sapucaí acende e as luzes da fantasia do casal também acendem. E no módulo 3 a luz do mestre de sala demorou bastante a acender e quando acendeu ainda não acendeu totalmente. Algumas áreas da roupa ficaram apagadas e só foram acender lá na frente. Não tem o que falar aqui, desconto justíssimo. Paulo Barros que fica querendo inovar e é mais coisa para dar errado e mais coisa para perder ponto, além do erro conceitual que já foi a apresentação toda da Vila Isabel, mas que eu vou deixar para o quarto módulo porque a justificativa da Mônica Barbosa é didática. Outro fator interessante é que o jogador retirou ponto de excesso de coreografia, descaracterizando o bailado de Mestre Sala e Porta-Bandeira em nada menos do que 3 escolas: Portela, Vila Isabel e Tuiuti. Tá? É basicamente a mesma coisa que o Paulo Rodrigues reclamou do Julinho lá no módulo 2. Aqui ele reclamou do casal como um todo, que a coreografia estava muito marcada, com muito passo de balé e sem o passo característico de Mestre Sala e Porta-Bandeira. E ele descontou isso em Portela, Vila Isabel e Tuiuti.
E ainda sobre esse ponto, ele vai escrever mais nas considerações finais. Abre aspas. Está havendo um excesso de criações coreográficas e movimentos baseados nas informações e vivências de coreógrafos, mas que está se estendendo tanto que o bailado original e tradicional aos poucos está se resumindo a pequenos movimentos. Compreendam que é bom novas criações, mas que se façam dentro do estilo e baseado nos movimentos originais do bailado tradicional, que já é muito rico em si. Falta explorar e trabalhar de fato. Coreografias modernosas, contemporâneas ou movimentos de balé clássico deixem para seu devido espaço e viva o mestre-sala e porta-bandeira. Fecha aspas. Não posso concordar mais. Eu assino embaixo de tudo que o jogador escreveu nas considerações finais. Mas eu continuo me perguntando sobre os casais bastante coreografados que conseguem arrancar a nota 10 nos últimos anos, mesmo que eventualmente eles não percam dentro dessa coreografia a essência do bailado de mestre-sala e porta-bandeira. Se estiver tudo tradicional, mesmo que passando a impressão que está apenas seguindo uma receita de bolo previamente decorada, está tudo certo? De novo, fica o questionamento. Não estou dizendo que está certo ou está errado, mas é algo que está me incomodando há algum tempo. Vamos lá. Módulo 4, jogadora Mônica Barbosa. 8-10, apenas 4 justificativas, né? Mas se Porto da Pedra e Tijuca vão por caminhos já trilhados pelos outros jogadores que a gente já comentou acima, é interessante notar que na Portela ela atribui categoricamente os problemas de movimento e dança do casal à indumentária, que estava travando o movimento de ambos, especialmente os do Marlon. Eu faço questão de ressaltar isso aqui porque todo mundo perguntou assim, o próprio Migão no Zap, ainda durante o desfile da Portela, ele mandou assim, Rafik, você não acha que a dança da Esquel estava muito lenta? E eu respondi, o Migão estava tão... imagine Migão no meio do desfile da Portela, né? Ele fica pilhado. Só que ele estava lá no início e eu estava no meio da avenida. Então quando ele mandou a mensagem, ele já tinha visto a dança e o casal não tinha chegado em mim. E eu falei, Migão, eu ainda não vi, não chegou ainda aqui. Mas a Esquel tem como característica um bailado, 1 ou 2 rotações a menos que a Lucinha. É normal. E não há nenhum problema nisso. Aí a Esquel e o Marlon chegam no meu módulo e aí eu respondo, pô, Migão, realmente me pareceu que a Esquel estava um pouquinho mais lenta que o normal e o Marlon muito mais lento que o normal. E a gente falou por quê? E quando vieram as notas, o Migão, pô, deve ser por isso que os jogadores descontaram. Mas quando a Mônica escreve que foi a roupa, e a roupa dos dois, a Mônica costuma ter um olho muito clínico para isso. Né? Ela que ano passado também escreveu com detalhes os problemas da roupa da Daniele Nascimento que ferraram a dança da Daniele no Império Serrano ano passado. E aí, se você for mais para trás, a Mônica tem outros casos que ela relata que a roupa estava apertando ali os dançarinos e eles não estavam girando por causa da roupa. E a Mônica apontou aqui, ela foi categórica, o problema está na roupa. A dança foi lenta, eles estavam sem movimento, eles estavam travados, mas a culpa é da roupa. Está muito claro isso na justificativa. Por isso que eu achei interessante trazer essa justificativa da Portela. Né? E interessante também notar como para trazer de novo, reforçar aquele ponto que eu falei no início da live, de como esse quesito é subjetivo. Lembra que o Vlamir tirou ponto da Portela porque a coreografia estava com muito balé e pouco mestre-sala e porta-bandeira? A Mônica vai escrever que a coreografia foi muito bem elaborada com nuances dinâmicas, referências e musicalidade. Exatamente o oposto. Se o Vlamir reclamou pra cacete da coreografia, a Mônica vai elogiar bastante a coreografia em si. Ela tirou ponto porque faltou movimento e, segundo ela, por causa da roupa. Né? Só para realçar esse aspecto da subjetividade. E, de novo, não é uma reclamação, tá? É só uma constatação. E nem sempre é certo e errado, tá? Especialmente mestre importante, tem muitas nuances no meio do caminho. Mas para mim, o ponto alto desse caderno, que é a 4ª justificativa, é o 9,8 da Vila Isabel. Eu faço questão, eu transcrevi na íntegra, é bem longa, tá, gente? Mas eu transcrevi na íntegra isso no texto e eu faço questão de falar aqui porque eu só posso bater palmas. Abre aspas. No escuro, as luzes saídas da indumentária como desordem e depois substituídas por uma iluminação forte de poder e energia
seriam ótimas num espetáculo qualquer. O problema é que estamos falando da dança de mestre-sala e porta-bandeira, cheia de simbolismo, tradição e ancestralidade. A bandeira, símbolo máximo, representa a escola, a comunidade. A porta-bandeira a carrega como extensão de seu próprio corpo, conduzindo-a e apresentando-a. E o mestre-sala a protege, reverenciando sua porta-bandeira. Bailam com leveza e conexão no olhar. No escuro, que foi uma boa parte da apresentação, não consegui ver esses olhares, essa conexão, nem tampouco o pavilhão. E quando a luz se deu, a dança, principalmente do mestre-sala, é prejudicada pelo peso e forma de seu figurino, limitando seus movimentos. Perdendo justamente a energia e a agilidade, a dança fica sem leveza. E mesmo com a luz forte das suas indumentárias, a luminosidade ofusca a expressão do rosto do casal. Também na execução, quando o mestre-sala vai buscar a bandeira de costas e virar de frente para apresentá-la por 2 vezes, o seu toque na bandeira foi um pouco brusco no módulo 4. Fecha aspas. Só posso aplaudir, gente. A Mônica resumiu todos os infinitos problemas do que a Vila Isabel criou para sua apresentação de mestre-sala e porta-bandeira, inventando quando tem que inventar. Eu tinha escrito isso no domingo, né, antes de ver a Vila Isabel, mas eu escrevi no Twitter algo muito próximo. Fazer um desfile de escola de samba é muito difícil. Tem muitas coisas que podem dar errado, é muito complexo todo o processo. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples. É só você não complicar o fácil. Aqui a Vila Isabel complicou o fácil. Pra que botar luz e tudo mais? Eu não sei se foi por causa da roupa, se foi uma tentativa de entrar no enredo que não deu certo. Mas, realmente, depois vejam até o vídeo que está no Hoje Tolo, que o Migão gravou no módulo duplo, dessas 2 pegadas que a Mônica falou, já na parte final da apresentação, tá, gente? Eu as vi também no módulo 3, onde eu estava, e obviamente aconteceu no módulo duplo, porque o vídeo do Algo de Tolo é nítido. Ele pega de costas, vira, é um movimento estranho, não é característico, a pegada fica brusca, é estranha, salta aos olhos. Você não precisa ser um especialista na dança, não, tá? Se você simplesmente vê desfile de escola de samba todo ano, vê o vídeo, você vai entender o que eu tô falando. Ela gabaritou aqui o que aconteceu. E eu vou até ser sincero, com isso tudo que ela justificou, 9,7 não daria para reclamar não, mas ela deu 9,8. Na prática, a indumentária da Portela e da Vila Isabel foram descontadas para essa jogadora. Mesmo que não tenha sido problemas da plástica em si da indumentária, e sim por problemas que ela acabou gerando na dança. Mas em ambos os casos, a jogadora deixou claro que ela viu problemas na dança por causa da indumentária. Então eu vou considerar isso também um desconto de indumentária. E nas considerações gerais, Mônica foi mais uma a dizer que o novo é bem-vindo, mas que não pode prejudicar a dança do casal e nem se sobrepor à importância ancestral e à tradição do casal, respeitando-se seus fundamentos. Abre aspas. Movimentos vindos de outras danças, como balé, dança moderna ou danças populares, têm que ser engolidos, devorados como um movimento antropofágico, mas devem ser apropriados e ressignificados para a sua dança de mestre-sala e porta-bandeira. Fecha aspas. Percebam que é uma consideração geral muito próxima do que o João Valamir falou. Então os dois tiveram a mesma visão. É aquele ponto de atenção que nós temos que ver. E agora eu estou muito curioso em saber como os coreógrafos vão reagir a isso ano que vem. Aliás, aí você vai conversar com os casais, você vai conversar com os coreógrafos, e aí eles mesmos falam até algo próximo do que eu falei em relação à coreografia marcada lá em cima. Os jogadores pedem para não fazer balé, os jogadores pedem para não fazer coreografia, mas chega na hora eles dão 10. Eles dão 10 para quê? Para coreografia. Na verdade a frase era, eles dão 10 para coreografia e para o balé. Para o balé esse ano tá claro que eles não deram. 3 jogadores eles contaram. Vamos ver qual vai ser a reação disso. Talvez mude alguma coisa, e que mude para melhor e que se mantenha a tradição.
Mas ao mesmo tempo eu também faço o questionamento aos jogadores se eles não estão deixando passar algumas coreografias batidas, que estão dando a nítida impressão de que são coreografias, mesmo que dentro do bailado de Mestre Sala e Porta-Bandeira. Fica aqui só apenas a questão. Mas só para encerrar a variante da Mônica, é importante ressaltar que, apesar da consideração geral, nenhum casal foi descontado por isso, pelo menos na justificativa. Tá? Nenhum casal foi descontado. Bom, live rápida, né? Já vamos aí, 30 minutos, já vamos para as recomendações. Também não são muitas recomendações em Mestre Sala e Porta-Bandeira, mas vamos lá. Primeira recomendação: permitir a utilização do critério comparativo nas justificativas, desde que o jogador deixe claro o que faltou na comparação das escolas que perderam um ponto em relação às que receberam 10, com exemplo e se possível. Já acho que falei isso também em outros justificandos de outros anos, em vários outros quesitos esse ano. Vou me ater ao que eu já falei nos outros vídeos. Segunda recomendação: debater melhor com os casais a questão da avaliação das coreografias na dança. É exatamente a questão que eu levantei aqui no caderno do Paulo Rodrigues e do João Vlami. E, em último ponto, terceira e última recomendação: testar a inclusão de jogadores com experiência mais focada em dança popular para mesclar o júri. Como eu venho defendendo já há alguns anos, uma mudança até de posição minha, nada contra os jogadores de teatro municipal, nada contra os jogadores que têm a dança clássica como sua base. Não podemos esquecer que mesmo esses jogadores, apesar de serem do teatro municipal, de serem do corpo de balé do teatro municipal, conhecem bastante de dança popular, dança contemporânea. Eles fazem vários espetáculos de dança popular fora do teatro municipal. Eles não são peixes fora d'água, eles sabem o que estão falando. Mas talvez seja interessante mesclar experiências e trazer alguém com uma visão que nasceu e cresceu na dança popular. Não seja de tudo ruim. Tem um nome aí gritando, né? Eu já falei no passado, falo de novo, Rita Freitas, mas sei lá, só uma mecha, eu acho que um teste não faria mal a ninguém, pelo menos um nomezinho pra gente ver como vai sair. Acho que não faria mal a ninguém. Bom, gente, é isso. Hoje é um vídeo rápido. Mestre Sala e Porta-Bandeira já foi. Rumo à harmonia. Estamos encaminhando para o terço final da Justificando o Injustificável 2024. Um abraço a todos.